A porta do armazém de tonéis estalou como um trovão seco quando Olivia a empurrou com o ombro. O cheiro de carvalho velho e vinho repousado envolveu-a de imediato, familiar e sufocante ao mesmo tempo. Ela parou, respirou fundo, os saltos altos e quando no chão de pedra antiga. E então viu-a. Fiona estava de costas, debruçada sobre um barril aberto, o cabelo ruivo preso num rabo de cavalo desleixado, a camisa de linho branco colada às costas pelo suor do trabalho. Cantarolava baixinho uma cantiga antiga do Minho, daquelas que as velhas ainda entoam nas eiras em noites de São João. Olivia sentiu qualquer coisa se partir dentro do peito, não com estrondo, mas com a delicadeza cruel de um copo de cristal que cai em câmara lenta. Quem és tu? A voz saiu mais áspera do que pretendia. Fiona virou-se devagar. Tinha sardas espalhadas pelo nariz e pelas maçãs do rosto, como constelações de verão. Os olhos verdes claros fitaram Olivia sem medo, quase com divertimento. A nova enóloga. Contratada pelo teu pai há 3 semanas. E tu deves ser a famosa Olivia Mendes, a que veio de Lisboa salvar a Quinta da Falência. Havia ironia naquelas palavras, mas não maldade. Olivia odiou imediatamente o quanto gostou daquela ironia. O meu pai já não decide nada aqui, respondeu ela, cruzando os braços. Agora decido eu. Fiona ergueu uma sobrancelha, limpou as mãos no avental de couro e avançou 2 passos. O cheiro a terra molhada e fermentação acompanhava-a. Então decide, patroa. Este 2018 está a pedir oxigenação ou vai morrer de tédio dentro do barril. Tu é que sabes. Olivia sentiu o sangue subir-lhe às faces. Ninguém lhe falava assim. Ninguém. E, no entanto, ali, naquele armazém escuro e sagrado, uma rapariga de botas sujas de barro acabava de a desafiar sem sequer levantar a voz. Os dias seguintes foram uma dança de olhares roubados e silêncios carregados. Olivia chegava cedo à adega, pretextando inventários. Fiona já lá estava sempre, debruçada sobre provas, com os dedos manchados de tinta vermelha de mosto. Falavam pouco. Falavam muito. Discutiam acidez, taninos, o momento exato de prensar as uvas. Discutiam como se as palavras fossem cordas que as prendiam uma à outra. Uma tarde de julho, o calor era insuportável. O Douro ardia lá fora, o ar tremia sobre as vinhas. Fiona tirou a camisa, ficando apenas com uma regata fina. Olivia viu as omoplatas delicadas, a linha suave da coluna, as pequenas cicatrizes de quedas antigas nas costas. Teve de desviar o olhar. Por que vieste para cá? Perguntou Olivia, fingindo anotar números numa prancheta. Fiona bebeu um gole de água, o pescoço esticando-se como de um cisne. Porque Lisboa me sufocava. Porque aqui ainda se pode ouvir o rio à noite. E porque hesitou, porque queria saber se ainda era possível sentir alguma coisa. Olivia ergueu os olhos. Pela primeira vez, viu vulnerabilidade na outra mulher. E isso aterrorizou-a mais do que qualquer desafio comercial. Nessa noite, sozinha na casa grande, Olivia abriu uma garrafa de 1997, o último vinho que o avô fizera antes de morrer. Bebeu devagar, olhando pela janela para as luzes distantes de peso da régua. Pensou em como a vida, às vezes, escolhe alguém para nós antes mesmo de perguntarmos. E pensou em Fiona. Pensou demasiado. O verão avançava como uma maré lenta. As vindimas aproximavam-se e com elas uma tensão que já ninguém conseguia ignorar. Trabalhavam lado a lado agora, ombro com ombro. Olivia aprendera a usar a tesoura de poda sem cortar os dedos, Fiona aprendera a suportar as ordens secas de Olivia sem responder com sarcasmo. Era um equilíbrio frágil.
Numa noite de lua cheia, depois de uma prova exaustiva com compradores alemães, ficaram as duas sozinhas na sala de barricas. O silêncio era tão denso que se ouvia o vinho a respirar dentro da madeira. Fiona pegou num copo e estendeu a Olivia. Prova este. É um dos meus. Ainda não tem nome. Olivia bebeu. Era escuro, mineral, com uma nota final de ameixa madura e algo indefinível, quase melancólico. É inquietante, disse ela. Como a pessoa que o fez? Fiona sorriu de lado. Olivia pousou o copo. De repente, o espaço entre elas parecia pequeno demais. Por que fazes isso? Perguntou a voz baixa. Faço o quê? Olhas para mim como se já soubesses tudo. Fiona deu um passo. Depois outro. Estavam tão perto que Olivia sentia o calor da pele da outra. Talvez saiba, sussurrou Fiona. Talvez saiba que tens medo. Medo do que vai acontecer quando parares de fingir que isto é só trabalho. Olivia sentiu o coração bater nas têmporas. Quis recuar. Quis avançar. Ficou imóvel. Então Fiona tocou-lhe. Apenas 2 dedos no pulso, onde a veia pulsava descontrolada. Foi o toque mais leve do mundo e, ao mesmo tempo, o mais devastador. Não tenhas medo, Olivia, murmurou. Não comigo. Naquela noite não se beijaram. Mas algo mudou para sempre. O ar entre elas passou a ter peso, cor, sabor. E Olivia soube que nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes foram uma tortura doce. Toques acidentais ao passar uma tesoura, olhares que duravam demasiado, silêncios que diziam tudo. A quinta inteira parecia saber. Os trabalhadores sorriam de canto de boca quando as viam juntas. A mãe de Olivia, lá do Porto, telefonava mais vezes, perguntando como está a rapariga nova, com um tom que escondia preocupação. E então veio o mal-entendido. Uma tarde, Olivia entrou na sala de provas e encontrou Fiona a rir ao telefone. Uma risada íntima, cúmplice. Do outro lado da linha, uma voz feminina. Olivia ouviu apenas fragmentos. Sim, amor, sim, também sinto a tua falta. O mundo parou. Fiona virou-se, ainda a sorrir, e viu a expressão de Olivia. O sorriso morreu nos lábios. Olivia. Mas Olivia já saía, porta fora, coração em pedaços. Não ouviu as explicações. Não quis ouvir. Naquela noite bebeu sozinha até o amanhecer. Chorou pela primeira vez em anos. Chorou por tudo que nunca tivera coragem de dizer. Chorou porque amava e porque acreditava ter perdido antes mesmo de tentar. As vindimas chegaram como uma tempestade. As equipas subiam as encostas íngremes desde as 5 da manhã. Olivia comandava tudo com uma frieza que assustava até os mais antigos. Fiona trabalhava do outro lado da propriedade. Não se falavam há 15 dias. A distância era uma ferida aberta. Numa noite de névoa densa, Olivia subiu sozinha até ao mirador da quinta. O Rio Douro lá embaixo parecia um espelho partido. Ela sentou-se na mureta de pedra, as pernas a balançar no vazio. Ouviu passos. Fiona apareceu, o cabelo molhado pela bruma, os olhos vermelhos de quem não dormia. Não vim pedir perdão, disse ela sem preâmbulos. Vim dizer que nunca te menti. A rapariga do telefone era a minha irmã mais nova. Ela acabou de ter um bebé. Eu disse amor porque é assim que nos tratamos desde crianças. Olivia fechou os olhos. Sentiu a vergonha queimar-lhe a cara.
Eu sei, murmurou. Eu sei agora. Mas naquela tarde, eu já estava tão apaixonada por ti que qualquer coisa me partiria ao meio. Silêncio. Depois Fiona sentou-se ao lado dela, tão perto que as coxas se tocavam. Então por que fugiste? Porque nunca aprendi a ficar. Porque sempre que alguém se aproxima, eu já estou a imaginar o dia em que vai embora. Fiona pegou-lhe na mão. Entrelaçou os dedos com uma lentidão dolorosa. Eu não vou embora, Olivia. Não enquanto tu me quiseres aqui. Olivia virou o rosto. Viu as lágrimas nos olhos de Fiona, viu a vulnerabilidade crua, viu o amor que não tinha medo de se mostrar. E então beijou-a. Foi um beijo de naufrágio e salvação ao mesmo tempo. Lento, desesperado, cheio de todas as palavras que não tinham dito. A névoa envolvia-as como um véu. O rio cantava embaixo, indiferente à dor e à alegria dos humanos. Quando se separaram, ambas tremiam. Vamos tentar? Perguntou Olivia, a voz rouca. Vamos tentar com tudo o que temos, respondeu Fiona. E naquela noite, pela primeira vez, dormiram juntas na casa grande. Não fizeram amor. Apenas se abraçaram, como se temessem que o outro desaparecesse ao amanhecer. Mas o amanhecer veio. E elas continuavam ali. O outono pintou as vinhas de vermelho e ouro. Depois veio o inverno, frio e cinzento. A quinta atravessava dificuldades. Os compradores alemães recuaram, as dívidas acumulavam-se. Olivia passava noites em claro com tabelas de Excel, Fiona passava noites a tentar criar um novo lote que pudesse salvar a propriedade. Discutiam. Muito. Mas agora discutiam como amantes, com raiva que terminava sempre em beijos. Uma noite de janeiro, a eletricidade falhou. Ficaram às escuras, apenas a luz de velas. Fiona trouxe um cobertor velho, envolveu-as às duas diante da lareira. Sabes, disse ela, encostando a cabeça no ombro de Olivia, às vezes penso que o dor nos inventou às duas. Que nos esperou séculos para nos pôr no mesmo sítio. Olivia sorriu, coisa rara nos últimos meses. Ou então somos apenas duas idiotas teimosas que se apaixonaram no sítio errado à hora errada. Não. Fiona levantou o rosto. No sítio certo. Na hora certa. Só que a hora certa quase nunca é confortável. Beijaram-se à luz das chamas. Foi diferente. Mais lento. Mais profundo. Como se estivessem a prometer algo maior que elas próprias. Mas a realidade não perdoava. Em fevereiro, o banco deu o ultimato, ou pagavam a dívida em 2 meses, ou perdiam tudo. Olivia quis vender. Fiona recusou. Esta terra não se vende, Olivia. Esta terra herda-se. Ou morre conosco. Foi a primeira grande fenda. O rumor começou numa tasca em Pinhão. Alguém disse que Olivia andava a falar com investidores de Lisboa. Alguém disse que ela queria vender para uma grande empresa francesa. Alguém disse que Fiona sabia e nada fizera para impedir. O rumor chegou aos ouvidos de Fiona numa manhã de chuva. Ela entrou na sala de provas como um furacão. É verdade? Olivia ergueu os olhos, cansada. É verdade que falei com eles. Não é verdade que vou vender. Ainda. Fiona deu um murro na mesa. Os copos tremeram. Ainda? Então já estás a considerar. Estou a tentar salvar-nos, Fiona. A ti, a mim, aos trabalhadores, à memória do meu avô.
vendendo a alma da quinta? Às vezes é preciso sacrificar uma parte para salvar o todo. Fiona ficou em silêncio. Depois virou-se e saiu. Não voltou naquela noite. Nem na seguinte. Olivia esperou. Esperou 3 dias inteiros. No quarto dia, encontrou um bilhete debaixo da porta. Vou para o Minho. Preciso de pensar. Não me procures. O coração de Olivia parou. Mas ela não obedeceu. Subiu para o carro e conduziu 6 horas sob chuva torrencial até uma aldeia minúscula perto de Viana do Castelo. Bateu à porta da casa antiga onde Fiona crescera. A mãe de Fiona abriu. Olhou para Olivia com uma mistura de pena e compreensão. Ela está na praia. Vai lá. Olivia desceu a encosta escorregadia até ao mar. A areia estava escura de chuva. Fiona estava sentada numa rocha, o cabelo colado à cara, a olhar para o Atlântico furioso. Olivia aproximou-se devagar. Vim buscar-te, disse simplesmente. Fiona virou-se. Os olhos estavam inchados. Por que não me deixaste ir embora? Porque te amo. E porque aprendi, tarde demais, que o amor não se deixa ir embora. Fiona desatou a chorar. Olivia ajoelhou-se na areia molhada e abraçou-a. Ficaram assim muito tempo, sob a chuva, até que não se sabia mais se eram lágrimas ou água do céu. Vamos voltar, sussurrou Fiona. E vamos lutar. Juntas. A primavera trouxe esperança. Conseguiram um investidor português, um homem discreto de Vila Nova de Gaia que acreditava na alma das coisas. Não era a solução perfeita, mas era suficiente. Em maio, lançaram o vinho novo. Chamaram-lhe 2 margens. Na garrafa, 2 linhas curvas que se encontravam no gargalo, formando um coração imperfeito. A festa de lançamento foi pequena, apenas família, trabalhadores, alguns amigos. Fiona e Olivia estavam de mãos dadas, sem esconderem mais nada. Quando chegou a hora do brinde, foi Fiona quem falou. Este vinho não é perfeito. Tem arestas, tem falhas, tem anos de luta dentro de cada gota. Mas tem verdade. E tem amor. Muito amor. Olivia olhou para ela, os olhos brilhando. A ti, meu amor. E a nós. Beberam. O vinho era forte, mineral, com um final longo de cereja e terra molhada. Era às 2. Anos depois, quando as vinhas já tinham mudado de cor tantas vezes, quando o cabelo de Olivia tinha fios brancos e Fiona usava óculos para ler as notas de prova, continuavam ali. Sentadas na mesma mureta do miradouro, à luz do crepúsculo, com um copo de 2 margens nas mãos. Sabes, disse Olivia um dia, às vezes penso que o Douro nos esperou mesmo. Fiona sorriu e encostou a cabeça no ombro dela. Claro que esperou. Ele é paciente. Como o amor verdadeiro. E ficaram ali, as 2, olhando o rio que continuava a correr, indiferente ao tempo, levando consigo o nome delas para sempre.